Olá, meu nome é Natan de Castro e eu sou o secretário adjunto de formação da Aliança Bíblica Universitária do Brasil. A Secretaria Executiva da ABUB, juntamente com o Corpo de Obreiros, decidiu elaborar e produzir conteúdos de formação para esse segundo semestre de 2020. Este é o primeiro vídeo de uma série de conteúdos que vocês terão acesso por meio do nosso site e das nossas redes sociais. Temos vivido tempos difíceis, tempos incertos que trazem ansiedade, que trazem preocupações e que afetam a maneira como fazemos missão dentro da escola, dentro da universidade ou no ambiente profissional, que é o nosso campo missionário. Então, nós decidimos refletir e buscar novamente os rudimentos da nossa missão, né? Refletir sobre a nossa identidade, o nosso propósito, a nossa vocação como missionários, nesse espaço que Deus nos deu como lugar para servir. Então, através de exposições bíblicas, de roteiros devocionais, entrevistas e outras postagens, vocês terão acesso a conteúdos mensais entre agosto e dezembro de 2020, a fim de que sejam úteis para a sua edificação individual ou como grupo local também. Não se trata de mais um curso, mas uma formação continuada para edificação e para oferecer auxílio aos grupos locais no exercício de sua missão. Teremos exposições bíblicas no Pentateuco e observaremos de perto a história de Moisés, esse importante personagem bíblico. Veremos de perto a sua trajetória, né? O tema que guiará os nossos estudos ao longo desse semestre será visão, vocação e vivência missionária no mundo estudantil. Queremos refletir sobre essas três palavras tão importantes, né? Esses três conceitos, essas três ênfases tão importantes para nós. E nesse mês de agosto falaremos sobre visão, especificamente. Vamos para a nossa primeira exposição bíblica. Eu queria convidá-la a abrir sua Bíblia, a pausar esse vídeo e ler o texto de Êxodo, capítulo 2, do versículo 11 até o capítulo 3, versículo 10. Tendo feito isso, vamos orar. Senhor nosso Deus, estamos diante da Tua Palavra e rogamos o auxílio do Teu Espírito para que compreendamos a Tua vontade e não apenas compreendamos, possamos responder com obediência à Tua voz, ao Teu chamado. Faz isso em nossas vidas, abençoe-nos nesse tempo. Em nome de Jesus. Amém. O texto que lemos trata de um período muito decisivo na história do povo de Israel. Eles estavam no Egito já havia 400 anos. Eles foram para lá juntamente com os irmãos de José, né? Os filhos de Jacó foram para lá. O texto de Gênesis termina contando essa história. Só que passaram-se gerações, surgiu um novo rei que não conhecia José, não sabia da história dele, e a população israelita estava crescendo e ele tomou medidas para que essa população, esse povo de Israel, né, fosse oprimido. E eu queria destacar com vocês, a primeira parte do texto que eu quero destacar é o capítulo 2, versículos 23 a 25, que diz o seguinte: Muito tempo depois, morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão, e o seu clamor subiu até Deus. Ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Deus olhou para os israelitas e viu a situação deles. A primeira coisa que nós vemos aqui é que Deus vê. Esse é o primeiro ponto do texto. Deus vê, Deus tem ciência, Deus tem total ciência ou onisciência do que acontece no mundo. Deus sabe as dores do mundo e Deus sabe especialmente as dores do seu povo. Deus não está alheio, Deus não está ignorante em relação a isso. Ele sabe. E ele ouve o clamor do seu povo. O texto nos diz que Deus ouviu o clamor dos israelitas sobre a opressão do Egito. Deus viu a situação deles. Deus sabia disso. E mais do que saber, Deus também previu isso. Se você abrir sua Bíblia e olhar o texto de Gênesis, capítulo 15, versículos 13 e 14, capítulo 15 de Gênesis é o texto em que Deus faz um pacto, né, uma aliança com Abraão.
e que promete que ele vai ser o pai de grande multidão de nação, que vai ser pai de, né, e vai abençoar todos os povos da terra. E Deus diz para Abraão que eles vão ser escravos no Egito. Olha só, Gênesis capítulo 15, versículo 13. Então o Senhor lhe disse: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos e depois de tudo sairão com muitos bens. Então, muito antes, 400 anos antes desse texto que lemos aqui, de Deus vendo a opressão do seu povo, Deus já havia dito a Abraão que os seus descendentes seriam escravos numa terra estrangeira, seriam oprimidos. E Deus viria ao encontro deles para libertá-los, e eles sairiam daquele lugar carregando muitos despojos, e Deus faria algo, faria a redenção daquele povo. Então a primeira coisa que nós podemos ver nesse texto é que Deus vê a situação de sofrimento do mundo. Deus está vendo tudo o que está acontecendo. Não há nada alheio ao seu entendimento, à sua percepção. Deus viu a opressão do seu povo, e Ele viu ela antes de acontecer ainda. Então podemos também ter segurança de que Deus olha para nós, olha para o nosso mundo, olha para o mundo estudantil e profissional, e Ele vê as dores que existem ali. Deus vê, Deus sabe, Deus ouve. A segunda coisa que eu quero destacar nesse texto é que Deus não apenas ouve, mas Ele também se importa. Deus ouve, mas Ele não ouve e não vê com indiferença. Deus vê com compaixão e Ele se importa com aquilo que Ele vê. Capítulo 3 de Êxodo, versículos 7 a 9, Deus diz o seguinte: disse o Senhor, de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei o quanto eles estão sofrendo. Por isso desci, para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura. A terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou até mim. Deus não apenas ouve e vê a situação do seu povo em sofrimento, mas Ele decide fazer algo. Ele decide agir em favor do seu povo. Deus não é indiferente em relação a isso. Deus age para salvar o oprimido e para frustrar o plano dos ímpios, no caso, os egípcios aqui. O Salmo de número 146 retrata um pouco do caráter de Deus e de como Ele age. Que tipo de Deus é esse Deus? Eu queria ler aqui com vocês o Salmo 146, de 5 a 9. Diz assim: como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, o seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e que mantém a sua fidelidade para sempre. Ele defende a causa dos oprimidos, ele dá alimento aos famintos, o Senhor liberta os presos, o Senhor dá vista aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor protege o estrangeiro e sustém o órfão e a viúva, mas frustra o propósito dos ímpios. É isso que nós vemos aqui nesse texto de Êxodo. Deus, Ele se levanta a favor dos oprimidos e frustra o propósito dos ímpios, que se opõem, que se endurecem contra Deus. No caso, o faraó, o seu exército e toda aquela nação do Egito. Deus se levanta a favor do seu povo que está sofrendo. Deus decide fazer algo. Então, no primeiro ponto nós vimos que Deus vê, Deus sabe o que está acontecendo. No segundo ponto, nós vemos que Deus age, Deus faz algo em relação ao que Ele está vendo, em relação ao sofrimento que o seu povo está sofrendo. E a terceira e última coisa que eu quero destacar nesse texto que estamos considerando está no versículo 10 do capítulo 3, quando Deus diz a Moisés: vá, pois, agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. A terceira coisa é que Deus age por meio de alguém, por meio de seres humanos que se rebelaram contra Ele, mas que Ele agora reconcilia consigo e envia de volta ao mundo em missão. Essa talvez é a situação mais
assustadora e maravilhosa que existe na Bíblia, porque Deus, podendo redimir a humanidade, redimir esse mundo criado de maneira independente, podendo fazer isso sozinho, ele decide fazer por meio dos seus servos, de pessoas que outrora eram rebeldes e agora foram reconciliadas e se tornaram ministros e ministras de reconciliação. Moisés é um desses. Moisés é um assassino fugitivo, foragido. Se nós olharmos no início do texto que nós consideramos aqui, capítulo 2, versículo 11 em diante, vemos que Moisés ele viu a opressão do seu povo lá no Egito, ele era um príncipe do Egito, mas ele foi visitar os seus compatriotas e viu a opressão que estava sobre eles. E ele decidiu fazer alguma coisa, ele vai e mata um egípcio e esconde o seu cadáver. E tudo isso desencadeou numa fuga, né, para a terra de Midian, onde ele passa 40 anos, ele se casa, ele constitui família. E nesse lugar Deus encontra Moisés e se apresenta a ele como: eu sou o teu Deus, o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. E Deus então diz a Moisés que viu a opressão do povo, assim como Moisés tinha visto, mas agora Deus decide agir. E Deus decide agir por meio de Moisés. Deus chama Moisés para trabalhar consigo na tarefa de redimir, de libertar o povo do Egito. Então, essa é a maneira que Deus age no mundo. Deus não mudou de ideia em relação a isso. Quando Deus criou a humanidade, Deus colocou homem e mulher no jardim para que eles fossem corregentes da criação, para que eles governassem, para que tudo que acontecesse no mundo fosse mediado pela ação humana. Quando esses seres humanos, né, esse primeiro casal se rebelou na queda, Deus poderia redimir sozinho ou mesmo eliminar toda a criação, desistir da criação, mas ele decide soberanamente, graciosamente, redimir por meio de um povo que ele já reconciliou. Então Deus nos reconcilia consigo e nos faz ministros de reconciliação nesse mundo. Deus foi ao encontro de Moisés aqui nesse texto, o visitou nessa sarça ardente, nessa aparição miraculosa, se revelou a ele, pediu para que ele tivesse temor, que aquele lugar era um lugar santo. Então Moisés conheceu a Deus, conheceu a santidade de Deus, e certamente teve os seus pecados perdoados nessa experiência e foi convocado por Deus para ser parceiro de Deus nessa obra de libertação do povo do Egito. Deus age por meio dos seres humanos que ele redime. É assim que Deus trabalha e é assim que Deus continua trabalhando hoje. Então, para aplicar esse texto, trazer para a nossa realidade, eu queria fazer algumas considerações. A primeira delas é que nós precisamos confiar que Deus vê a situação que nós estamos vivendo, seja ela qual for. Seja a situação de doença, de enfermidade, polarizações políticas, de disputas de poder, de opressão, de desigualdade, de injustiça. Deus está vendo tudo isso. E podemos ver nesse texto que Deus não vê com indiferença, Deus se importa, Deus tem compaixão. E Deus vai agir. Deus vai agir por meio do seu povo. É assim que Deus trabalha nesse mundo. E é claro que em situações caóticas, geralmente nos perguntamos: onde está Deus? Por que Deus não faz alguma coisa? Mas a Bíblia nos diz que Deus faz. E Deus faz por meio do seu povo, que Ele mesmo redimiu e encheu com o Espírito para cumprir essa missão. Nós temos essa missão no mundo estudantil. E eu queria que você pensasse, considerasse o seu papel nesse campo missionário que Deus te deu, na universidade, na escola, no ambiente de trabalho, no ambiente de teletrabalho para muitos de nós que estão trabalhando remotamente em casa. Qual é o nosso papel? Ou quais dores nós enxergamos nesse mundo? Moisés viu a opressão dos hebreus no Egito. Deus também estava vendo aquilo. Quais dores, ou quais opressões, ou quais desigualdades e injustiças você observa ao seu redor? Você pode ter certeza que Deus também observa. Deus está vendo e Deus se importa com isso. E Deus decide fazer algo por meio daqueles que são seus parceiros de missão, o seu povo que Ele mesmo redimiu. Nós somos chamados por Deus, a partir do momento que vemos a Deus, vemos a realidade do seu reino,
e vemos também a realidade em que nós estamos vivendo. E vemos o descompasso que existe entre o reino de Deus e os reinos desse mundo. E é por isso que Jesus nos chama a orar, pedindo para que venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, Senhor, assim na terra como ela é feita no céu. Nós somos chamados a ser embaixadores e parceiros de Deus nessa missão de anunciar a grandeza de Deus e promover, proclamar o reino dele nesse mundo. Deus está reconciliando consigo o mundo, fazendo todas as coisas convergirem em Cristo. E Deus vai fazer isso sempre por meio do seu povo. Que visão temos de Deus e do seu reino? Que visão temos do mundo que vivemos? A nossa vocação, o nosso chamado, ele certamente brotará da fusão dessas duas visões, a visão do que nós temos ao nosso redor e a visão daquilo que Deus vê também. Deus nos chama a partir desse olhar, dessa visão. Deus é quem colocou Moisés naquele lugar, ali como um príncipe do Egito, para que ele visse a situação, para que ele fizesse algo. Quando ele agiu por suas próprias forças, ele acabou fazendo algo estúpido, cometeu um assassinato, teve que fugir. Mas nem por isso Deus desistiu de redimir o seu povo. Deus chama Moisés, redime Moisés e decide usar Moisés para que o seu povo seja redimido e a história segue. Nos próximos meses nós vamos também olhar um pouco mais dessa vocação de Moisés e da vivência dele nessa missão que Deus confiou a ele de libertar o povo do Egito e levá-lo até a Terra Prometida. Por ora, podemos pensar qual é o nosso papel. Nosso papel é muito pequeno, mas certamente quando Deus pensa em nós, Ele pensa para além de nós. Ele pensa na história que Ele está redimindo. Considere, por exemplo, a vida de um hebreu que viveu entre esses 400 anos. Por exemplo, no segundo século desses 400 anos, ele nasceu, viveu sob a opressão no Egito e morreu sem experimentar a libertação. Somente essa geração aqui que Moisés fez parte experimentou essa libertação, né? As 10 pragas que Deus enviou contra o Egito, a saída miraculosa pelo Mar Vermelho que foi aberto. Pense nas gerações que viveram durante esses 400 anos e não experimentaram isso. Entre Abraão, que recebeu aquela promessa em Gênesis 15, e Moisés, que foi o mediador dessa libertação do povo, viveram-se aí 400 anos, várias gerações, talvez 10 gerações, considerando que 40 anos era mais ou menos a média de uma geração do povo hebreu. Esse povo viveu sem experimentar a libertação. Ele viveu confiando na promessa divina. Quando nós olhamos para as nossas dores e nossos sofrimentos pessoais hoje, nós costumamos pensá-los de maneira muito atomista. Poxa, por que Deus não enxerga o meu sofrimento, a minha dor, e não faz algo a respeito disso? Mas Deus, quando pensa em nós e nos redime individualmente, Ele faz isso com finalidade de que participemos da grande obra de redenção e da grande história de redenção que Ele está fazendo e está escrevendo. Nós costumamos ter no Ocidente uma espiritualidade muito privatizada, né? Deus e minhas necessidades. Mas Deus, de fato, tem interesse em nos suprir, em nos abençoar, em nos salvar, em nos reconciliar com Ele individualmente. Mas quando Deus faz isso, Ele reconcilia indivíduos, faz desses indivíduos um povo, para que esse povo abençoe esse mundo. Deus não age de outra forma. Deus chama indivíduos para que esses indivíduos se formem um povo redimido e por meio desse povo, que é a igreja, o mundo seja abençoado, seja salvo, seja liberto. Nós cremos no Deus que faz isso. Essa é a visão que Moisés teve, a visão desse Deus que se revelou a ele, o Deus que mantém a sua promessa que foi feita a Abraão, a Isaac, a Jacó, que lembrou-se dessa aliança feita e veio libertar o seu povo. Um Deus que vê a opressão do seu povo e que se importa. E é um Deus que também vai chamar pessoas que estão vendo o que ele vê, como Moisés estava vendo também o que Deus estava vendo. Mas vai capacitar essas pessoas a agirem em nome e com o poder de Deus, e não com a força do seu próprio braço, como Moisés tentou pela primeira vez. Então, que Deus nos abençoe, que você reflita mais nesse texto e que você perceba que Deus também te mostre o que Ele deseja, né, para que você faça
cooperando com ele nessa obra de redenção que ele está escrevendo. Certamente a sua história pequena, a sua história individual, ela faz parte de uma história muito maior que Deus está escrevendo e Deus pretende usar para a glória do seu nome, para abençoar esse mundo, para redimir esse mundo e trazer paz e justiça. Esse é o desejo de Deus sempre. Deus vê, Deus se importa com aquilo que ele vê e decide agir, e Deus decide agir por meio de pessoas que ele reconciliou consigo mesmo através de Cristo, para que sirvam a esse mundo como parceiros de Deus em missão. Que Deus nos abençoe e possamos seguir servindo a Ele em nossos ambientes de missão. Aproveitando esse momento, gostaríamos também de falar um pouco mais sobre os conteúdos que serão disponibilizados ao longo desse segundo semestre. Além das exposições bíblicas no Pentateuco, onde nós acompanharemos a história de Moisés e a história de visão, vocação e vivência desse importante personagem bíblico, nós também passearemos por toda a Bíblia através de roteiros devocionais. E vamos acompanhar também a história de vários outros personagens e como que se deu a visão, a vocação e a vivência missionária desses personagens. Esses roteiros devocionais deverão ser utilizados individualmente, no seu momento devocional, a sós com Deus, ou podem ser também utilizados em grupo, no seu grupo local ou com a sua família, se você assim desejar. Nós teremos um guia de como utilizar esses materiais, e especialmente os roteiros, nos grupos locais, de ABU, de ABS e de ABP. Nós queremos também fazer 2 indicações de leitura para esse mês de agosto. A primeira delas é o livro A Visão Missionária na Bíblia, do autor Timóteo Carriker e da editora Ultimato. E o segundo livro que nós queremos indicar para que você leia nesse mês de agosto é A Missão do Povo de Deus, do Christopher Wright, da editora Vida Nova. Se você puder fazer a leitura dos 2 livros, nós recomendamos que você faça. Se você tiver que escolher entre um dos 2, nós recomendamos que você escolha esse do Timóteo Carriker. Ele é mais fino, é mais simples, é mais resumido e é mais barato. Então fica a dica para você. Os 2 estão disponíveis para você adquirir aí nas lojas digitais. Então fique atento às nossas redes sociais também, onde você vai encontrar várias publicações ao longo desse semestre com a hashtag Visão, Vocação, Vivência. Que Deus abençoe cada um de nós.